O Pantanal, maior planície alagável do mundo, fica localizado no centro da América do Sul. Sua fauna e flora de rara beleza e abundância atraem turistas de todos os cantos do planeta. Este patrimônio natural mundial guarda um tesouro pouco conhecido. São as marcas da presença humana na região. Os desenhos esculpidos nas rochas, chamados de petroglifos, mostram que essa imensa planície já foi habitada por grupos indígenas há milhares de anos atrás. As inscrições estão localizadas em terrenos planos, próximos aos morros, conhecidos como lajedos. O professor doutor José Luiz dos Santos Peixoto participou da expedição Corumbá, que em 1990 iniciou os registros destas inscrições. Hoje, ele coordena os estudos arqueológicos na região pantaneira. Próximo a Corumbá, nós temos 4 grandes sítios. Se nós fôssemos medir toda a área quadrada desses sítios em conjunto, daria mais aproximadamente 3.300 metros quadrados de inscrições, de grafismos, de desenhos escavados na rocha. Mas subindo ao rio Paraguai, nós temos mais 4 sítios semelhantes a esses. Não é? E, por lado boliviano, a região da Chiquitania, que é adjacente aqui ao Pantanal, nós temos vários sítios semelhantes a esses também. Os registros se encontram no interior de fazendas. As paisagens são parecidas, assim como a vegetação. Pequenas ilhas de terra cobertas de gramíneas, cactos e bromélias. Os desenhos escavados são, na maioria, geométricos, retas, círculos, espirais. São encontradas também pegadas, figuras de serpentes e animais. As gravações têm cerca de 3 centímetros de profundidade e de 2 a 5 centímetros de largura. Foram produzidas no substrato rochoso através da técnica de picoteamento e raspagem. É bem possível que esses locais eram áreas de encontro das pessoas, essas inscrições têm uma mensagem para essas pessoas e esses locais também poderiam servir como um reforço da sua própria identidade, como pantaneiro, né? E por outro lado também, alguns sítios desses servem como demarcador de território, mostrando que aquele local tem a presença de determinado grupo indígena. A técnica usada pelo arqueólogo começa com a documentação fotográfica da região e dos grafismos. Depois, a superfície, onde encontra-se os desenhos, é dividida em quadras de 1 metro quadrado. Cada detalhe é registrado através de uma torre. Em seguida, se faz uma cópia sobre um plástico transparente. Em laboratório, essas imagens são selecionadas e utilizadas como base para a cópia dos grafismos. Bom, é fundamental a documentação desses sítios, né? Gerar informações científicas e essas informações científicas serem de fácil acesso à comunidade local, né, da cidade de Corumbá e, sobretudo, o Brasil como um todo. Os desenhos milenares são representações da paisagem pantaneira e ganham vida com a água. O sentido que dá para perceber depois de anos de pesquisa é que aqui em cima, nesse local, tem um córrego que ao longo do ano, aproximadamente entre janeiro até junho, esse córrego funciona e essa água preenche as figuras, não é? Então, e todas as figuras têm uma ligação de canais. E esses canais, quando são preenchidos por água, eles vão dando mais vida a essas figuras. E me parece que é um modo de representar também o que acontece na planície pantaneira. Quando a cheia vem, ela vai entrando nos canais fluviais, que se chama de corichos, né? E vai enchendo as baías e vai preenchendo esses canais. Os sítios e as coleções arqueológicas são protegidos por lei e considerados bens patrimoniais da União. Ela diz que todo patrimônio reconhecidamente arqueológico ele já é considerado um patrimônio nacional. O órgão responsável por garantir a integridade do patrimônio cultural no Brasil é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Com relação aos petroglifos de Corumbá, da área de Corumbá especificamente, há a proposição da construção de um receptivo turístico no sítio da Dona Isulina, da fazenda da Dona Isulina, que é o sítio MSCP-03, que é uma das ações que está sendo propostas pela Coordenação de Socialização de Sítios Arqueológicos do Centro Nacional de Arqueologia. A proteção das inscrições rupestres servem para revelar como viviam os antepassados e para desvendar a identidade cultural e histórica da humanidade. A gente tem que divulgar isso para as pessoas conhecerem e, quando elas conhecem e entendem, automaticamente elas cuidam, elas preservam.